Senhor acabou de mudar a palavra aqui nesta noite. Vou pedir para ninguém sair do santuário. As crianças podem ir agora, neste momento, para a salinha. E eu peço que ninguém saia por nenhum motivo, a não ser algo extremo, que o Senhor quer falar nesta noite. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o dono desta obra, Senhor. Tu és o dono desta igreja. Pai, o Senhor falou comigo ali, Senhor, que o Senhor queria que eu ministrasse uma outra palavra nesta noite. Estou aqui em obediência, Senhor, à Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, fale com a Tua igreja, com aqueles que necessitam desta palavra. E confirma, Senhor, o Teu agir nesta noite. Confirma o Teu querer, Senhor, para esta igreja, para as pessoas que se reúnem neste lugar, Senhor. Nós Te damos graças e honra. Todo mérito, toda honra, toda glória, Senhor, seja dado a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Abre a Bíblia junto comigo, irmãos. Em João capítulo 6. O Senhor tinha me dado uma palavra fresca do céu no sábado, enquanto eu estava meditando na palavra. Uma palavra para essa igreja, uma palavra de vitória, uma palavra do desejo de Deus para este ano que se iniciou a partir do aniversário da igreja. Eu falei para os irmãos, quando eu cheguei aqui, que o Senhor falou assim para mim: planeja que eu vou fazer acontecer. Planeja que eu vou fazer acontecer. E o Senhor tem me dado estratégia, o Senhor tem me dado planejamento, o Senhor me deu uma palavra que eu sei que vai determinar o futuro desta igreja. E esta palavra eu vou pregar no outro domingo, porque o Senhor acabou de mudar a mensagem. Então eu quero que os irmãos abram em João capítulo 6. O título desta mensagem é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Pode repetir? Jesus, o pão da vida. João capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Versículo 25, por favor. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 54. Melhor dizendo, versículo 48 e 49. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Meus irmãos, o Senhor me deu esta palavra que eu vou ministrar nesta noite há algum tempo atrás.
Eu estava passando um momento de crise existencial, uma crise assim ministerial, uma crise de tanto fazer, uma crise de tanto produzir, que eu fui para a igreja um dia cansado, com febre, doente, enfermo, e eu não aguentei ficar na reunião e eu tive que me retirar. Fui para minha casa enfermo, doente, com febre, não conseguia dormir. Deitei na cama, fiquei ali com febre, doente, eu parecia que eu ia morrer naquele dia. Foi o dia que eu fiquei mais doente na minha vida. Deitei 3 horas da manhã e o Senhor me desperta às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã o Senhor me desperta, eu olho para o relógio, 5 horas. Falei, meu Deus, eu estou doente, o Senhor me acorda às 5 horas, Pai. O Senhor falou, quero você na oração agora. Eu falei, meu Deus, mas eu estou doente, eu não vou conseguir. Vai para a oração que eu vou te curar. Fui para o meu quarto de oração, dobrei o meu joelho, orei ao Senhor, comecei a derramar minha vida aos pés do Senhor. E o Senhor falou claramente ao meu coração, parecia que Deus estava lá naquele quarto. O Senhor falou assim, meu filho, abre a palavra em João capítulo 6. E eu abri a Bíblia e falei, Senhor, eu conheço essa passagem. A multiplicação dos pães e dos peixes, Senhor. O Espírito Santo falou assim, meu filho, lê o capítulo todo que eu vou falar com você. Eu li, quando eu terminei de ler o capítulo inteiro, o Senhor ministrou o meu coração. Esta é a palavra que eu vou entregar para vocês. Enquanto eu estava aqui, o Senhor falou assim, muda a mensagem, que eu quero ministrar esta mensagem nesta noite. Eu falei, meu Deus, mas eu não preparei, já faz tempo que eu ministrei. O Senhor falou assim, eu sou contigo, muda a mensagem, que eu vou falar nesta noite. Esta passagem é conhecida por todos, talvez alguns não conhecem essa história. Multiplicação dos pães. Eu já preguei aqui num sentido que o menino que deu os pães para Jesus e os peixes, ele foi um menino único que tinha fé naquele momento para falar, Senhor, eu tenho um pouco só. Eu vejo que o Senhor está querendo alimentar esta multidão. Enquanto os discípulos estavam pensando na matemática, enquanto os discípulos estavam pensando como aconteceria este milagre, o menininho inocente, aquela criança falou, Senhor, eu tenho isso aqui e eu te dou. O Senhor pegou aqueles pães, o Senhor pegou aqueles peixes e multiplicou. Havia naquele lugar mais de 15 mil pessoas, segundo os historiadores, porque a Bíblia só conta os homens. A Bíblia não fazia contagem das mulheres nem das crianças. Naquele dia havia mais ou menos 15 mil pessoas. E o Senhor pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para toda essa multidão. Eu quero que você entre na história, porque essa história aconteceu. Essa história é verídica. Não é uma história de fada. Não é um conto. Não é algo não real. É algo real. Eu quero que você, como se estivesse lá nesta noite. Eu quero que você entre na história comigo nesta noite e você está lá, sentado num lugar gramado, um lugar deserto, um lugar que não havia loja, não havia nenhum lugar para comprar pão. E eles estão ali sentados, o Senhor ministrou para eles dias. Eles estavam ali dias sendo ministrados por Jesus. E Jesus fala, eu quero alimentá-los. Eu quero dar a eles o pão físico. Eu quero dar a eles o pão material que eles precisam. E o Senhor multiplica. Pega 5 pães e 2 peixes e faz aquele grande milagre. Todos estão vendo aquilo. As pessoas viram que não tinha caminhão de pão naquele lugar. As pessoas viam que não tinha como sair de Jesus e os 12 discípulos pães para toda aquela multidão e peixes para todo aquele povo. Todo mundo está observando, todo mundo está vendo. E o Senhor faz um grande milagre. E o povo alimenta, o povo come. Eu quero abrir um parêntese nesta mensagem e dizer, sim, o Senhor tem poder para fazer milagre nas suas finanças. Sim, o Senhor tem poder para fazer milagre no seu trabalho. Sim, o Senhor tem desejo de prosperar fisicamente, materialmente. Sim, porque o desejo dele era alimentar a fome natural deste povo. O desejo de Jesus não era deixar eles com fome. O desejo de Jesus era alimentá-los. Sim. O Senhor fez isso? Sim, fez. Ele tem poder? Tem.
Mas o Senhor fez isso com um propósito maior, irmãos. O Senhor fez isso com um propósito espiritual. O Senhor fez isso com um propósito que vem lá do céu. Depois que Jesus multiplica esses pães, Jesus se retira. Preste bem atenção, porque esta mensagem é do Senhor para o seu coração. Amém. Quando Ele multiplica aqueles pães, o Senhor se retira. Porque a palavra de Deus diz, e nós lemos: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir e arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só. Sabe o que aconteceu naquele dia? O povo olhou aquele milagre, o povo olhou aquilo que Jesus fez, e o povo falou assim: é Ele o Messias, é Ele o escolhido, Ele faz milagre. Olha o que Ele fez, 15 mil pessoas, é como um estádio, irmãos, um estádio cheio de pessoas, e todas aquelas pessoas estão morrendo de fome, e todas aquelas pessoas estão morrendo, talvez na crise do país, e o Senhor Jesus entra na cena e fala: eu tenho poder para te dar o alimento físico, eu tenho poder para alimentar os seus estômagos, eu tenho poder para te dar aquilo que você precisa. E Ele faz aquele grande milagre, mas Ele, conhecendo o coração do homem, Ele se retira, porque o desejo do homem, das pessoas que estavam lá naquele dia, era de arrebatar ele à força. O povo falou: não vamos deixar ele escapar. Não, nós nunca vimos isso na história, não existe isso, não pode deixar este homem fugir, este homem é nosso, este homem é rei. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, se retira. Mas o povo não para, o povo vai atrás de Jesus. Jesus atravessa o mar, vai para Cafarnaum, e o povo vai atrás. O povo falou: vamos seguir. E o povo vai lá do outro lado e chega a Jesus e fala: Senhor, por que o Senhor saiu? Por que o Senhor não falou nada, Senhor? Por que o Senhor fugiu de nós? E o Senhor fala assim para eles: eu sei por que vocês estão aqui. Eu sei por que vocês me buscaram. Eu sei por que vocês vieram atrás de mim. É porque eu alimentei o estômago de vocês. É porque eu saciei a fome de vocês. É porque vocês estavam necessitados e eu dei. Mas vocês vieram me buscar por isso. Porque o pão que eu dei para vocês, vocês vão precisar amanhã. A multiplicação que eu fiz, talvez vocês vão necessitar daqui um mês. E vocês vieram a mim, não porque vocês creram no milagre que eu fiz, mas porque o estômago de vocês estavam cheios. E vocês vieram até mim. Aí Jesus fala assim: meus filhos, não trabalhem para o pão que perece. A mensagem de hoje é Jesus, o pão da vida. Nós vivemos num país onde o sistema é: você tem que ter, você tem que ter, você tem que produzir, você não pode estar na miséria, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. E a nossa mentalidade começa a tornar assim. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele tem para dar. Nós viemos a Jesus por um milagre, por uma necessidade, por algo especial, por algo específico. Quando Jesus supre essa necessidade, nós só voltamos para buscar mais. Nós só voltamos a Ele para buscar mais necessidades. E o Senhor fala assim: meus filhos, não é isso que eu quero. Esse país tem um dia famoso que se chama Black Friday. É um dia que todo mundo sai a fazer compras, sai a comprar, a querer ter, a querer adquirir coisas baratas. Esse país é tão doente pelas coisas, pelo ter, que já morreu gente no meio de tanta correria. Já morreu gente atropelado porque as pessoas eram tão fanáticas em ter as coisas, em saciar o estômago,
em saciar o desejo carnal, em saciar o seu ego, que as pessoas é capaz de atropelar quem estiver no meio. E já aconteceu isso aqui nesse país. Já vi na história, na televisão, as pessoas nas filas, esperando abrir a loja, e quando abre, vai alguém sendo esmagado, alguém sendo machucado pela multidão, porque o povo, ele tem aquele desejo de saciar o ego. Ele tem o desejo de saciar a sua carne, de saciar a sua vontade. E o Senhor Jesus não se agrada disso. Jesus não se agrada de pessoas que buscam Ele por aquilo que Ele tem para dar. Aliás, aquilo que Ele dá nessa terra pode ser muito, pode ser abundante, mas não vai te garantir a salvação. Não te garante a bênção de Deus. Não te garante o favor de Deus na sua vida. Não te garante a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Não garante que o Pai está com você. Não garante que as coisas estão bem. Não garante que você está fazendo a vontade de Deus. Não. A bênção do Senhor é por amor que Ele tem ao seu povo. Por amor e piedade que Ele tem à sua igreja, ao seu povo, aqueles que buscam a Ele. O Senhor saciou aquela multidão porque o Senhor teve pena daquele povo. O Senhor falou: eu não vou deixar eles ficar sem comer. Eu não vou deixar eles ficar na miséria. Eu vou saciar a fome deles. Mas a gente encontra um Jesus triste quando o povo vem até Ele. O povo vem até Ele e Jesus demonstra a sua tristeza. Fala assim: vocês me buscaram aqui não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho para dar para vocês. O que o Senhor está falando nesta noite? Não busque a Ele por aquilo que Ele tem para dar para você. Não busque a Ele para ter a sua conta cheia, para ter as coisas, o seu estômago, o seu eu saciado. Não. Não busque a Ele para que a sua vida esteja bem, esteja tudo no lugar, para Ele dar. Não, sabe por quê? Quando você tiver, sabe qual é a tendência? Você esquecer dele. Você largar Ele. O Senhor Jesus chega para este povo e fala assim: lembra dos vossos pais? Sim, Senhor, lembramos. Moisés deu pão a eles no deserto? Sim, deu. Mas eles morreram. Aí entra a palavra do Senhor. A provisão de Deus não é sinal que Deus está se agradando de nós. O povo no deserto era um povo rebelde. O povo no deserto era um povo que andava no pecado. O povo no deserto era um povo que não temia Deus. O povo no deserto era um povo que não adorava ao Senhor. O povo que estava no deserto era um povo egoísta. Um povo que buscava a Deus por aquilo que Deus tinha para dar. E o Senhor, por misericórdia, o Senhor, por amor ao seu povo, por mais que o povo não queria Ele, por mais que o povo não desejava Ele, Ele continuou derramando provisão. Ele deixou vir do céu. Por mais que aquele povo era murmurador, por mais que aquele povo reclamava, o Senhor fez chover do céu maná. Aí o povo comeu o maná e falou: não estamos satisfeitos, nós queremos é carne. Aí o Senhor vai e faz carne, faz cordonizes descer lá e morrer lá e ficar no acampamento para eles comer churrasco, porque eles não estavam satisfeitos com o pão. Eles estavam querendo mais, e toda hora queria, e aquele ciclo vicioso não parava. E o Senhor, por amor e misericórdia, por paciência, e porque Ele é tardio em se irar, o Senhor continuou dando, o Senhor continuou derramando, mas não quis dizer que o Senhor estava se agradando deles. Não quis dizer que o Senhor queria eles daquela maneira. Não. A mesma coisa aconteceu com Jesus nessa história. O Senhor Jesus conhecia o coração daquele povo.
O Senhor Jesus conhecia que aquele povo não ia vir até Ele por aquilo que Ele era, mas por aquilo que Ele tinha para oferecer. Mas mesmo assim, Ele não deixou de dar. Ele não deixou de abençoar. Ele não deixou de entregar nas mãos deles aquilo que eles precisavam. Eu quero abrir um parênteses. Você às vezes talvez vem na igreja por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. Isso é bom, é. O Senhor tem para dar? Tem. Mas não é esse o motivo maior que o Senhor quer que você venha à casa dele. Aleluia. Não é essa razão que o Senhor quer que você busque a Ele. O Senhor falou comigo fortemente no meu quarto, enquanto eu estava orando. O Senhor falou assim: meu filho, você já é meu filho. Eu quero que você somente creia em mim, meu filho. Você não precisa ficar se matando. Você não precisa ficar fazendo, achando que fazendo vai me agradar. Que o mais fazer é que vai me agradar. Não, meu filho. Somente entrega o seu coração a mim e faça com amor, sem se matar, porque eu vou me agradar de ti, porque você já é meu. Aleluia. Eu comprei você lá na cruz do Calvário. E é isso que o Senhor Jesus deu a lição para este povo. O Senhor falou assim: olha, meu povo, que eu acabei de dar a provisão, que eu acabei de multiplicar, que eu acabei de abençoar, não trabalhe para o pão que pereça. Não busque glória nesta terra, não busque a provisão desta terra, não busque as riquezas deste mundo para se satisfazer o estômago, o ego. Busque a mim, porque eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão que o Pai já selou. E quem comer de mim jamais terá fome, jamais terá sede. O que o Senhor quer dizer nesta noite é o seguinte: aquele povo comeu aquela provisão daquele dia, e eles queriam arrebatar Jesus. Vamos pegar ele e colocar ele como rei da nação de Israel. E o Senhor Jesus falou assim: não, eu não vim aqui para ser rei de Israel somente. Eu não vim aqui para reinar agora. Eu não vim aqui para satisfazer o vosso ego. Eu não vim aqui satisfazer a vossa carne. Eu sou rei ontem. Eu sou rei antes de vocês reconhecerem que eu sou rei. Eu sou rei antes de vocês existirem. Eu sou rei antes de haver terra. Eu sou rei antes de haver seres humanos. Eu sou rei antes de vir para a terra. Eu larguei o meu trono, eu larguei o céu, porque eu já era rei e eu não preciso ninguém colocar eu na posição de rei. O Senhor Jesus não precisava disso. O Senhor Jesus não precisava de aplauso. O Senhor Jesus não precisava de alguém para falar que Ele era rei, ou alguém para pegar e colocar Ele à força no trono terreno. Porque o Senhor Jesus não queria somente cuidar daquela geração. O Senhor Jesus não queria somente saciar a fome carnal de um povo momentâneo que só vivia na murmuração e reclamando da vida. O Senhor Jesus falou assim: não, eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu, e eu vou morrer na cruz do Calvário, e o meu alimento será para o passado, o meu alimento será para o presente, o meu alimento será para a futura geração, e quem comer de mim jamais terá fome. E o seguinte, o milagre é este, a provisão é esse: quem comer de mim jamais morrerá. Aleluia. É isso que eu vim fazer. Eu não vim somente saciar a fome de vocês por 30 anos. Eu não vim somente saciar a fome de vocês enquanto vocês estiverem na terra. Não, esse não é o meu plano. Esse não é o plano do Pai. O plano do Pai é que eu vou à cruz do Calvário. O plano do Pai é que eu pague o preço que era do pecado, que era seu e meu. O plano do Pai é que eu seja sacrificado lá naquele Calvário. O plano do Pai é que o meu sangue seja vertido na cruz. O plano do Pai é que eu morria por toda a humanidade, todo o pecado, porque assim eu saciaria a fome do mundo. E a fome do mundo era ser justo de novo. O desejo da humanidade é agradar o Senhor. O desejo da humanidade era fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus
não é que a gente tenha somente abundância nesta terra. A vontade de Deus não é que a gente somente anda bonitinho com saúde achando que é isso que o Senhor quer. A vontade de Deus não é que a aparência somente esteja boa. A vontade de Deus não é somente que haja um sorriso no nosso rosto. Não, a vontade de Deus é que o nosso homem interior esteja sarado. A vontade de Deus é que o nosso espírito esteja vivo. A vontade de Deus é que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente tem comunhão com o Pai, porque o espírito está sarado, a vida espiritual está sarada e a fome espiritual está sanada. Essa era a vontade de Cristo. Essa é a lição que Jesus deu para aquele povo. Eu não vim saciar as suas fomes momentâneas. Eu não vim saciar os seus desejos momentâneos. Pare de pensar somente neste momento. Pare de pensar somente nesta terra. Pare de pensar somente naquilo que você pode ter, naquilo que o seu estômago vai se alegrar. Não. Eu tenho um pão maior. Eu tenho um pão melhor. Eu sou o pão vivo. Aleluia. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu dei pão físico para vocês, mas eu próprio, vou ser um pão vivo. Eu vou entregar a minha vida por vocês. Eu vou entregar tudo que eu sou por amor a vocês. E quem comer de mim, quem beber de mim, jamais terá sede ou fome. Nesta noite, eu quero terminar essa simples palavra, simples meditação que o Senhor colocou no meu coração, para falar: se você somente crê no pão físico, na provisão de Deus neste momento, eu não sei quanto tempo você vai viver na terra. Talvez mais 10 anos, talvez mais 20, 30, 40, 50. Mas você vai morrer, como todos já morreram, como o passado já morreu, como nossos bisavós já morreram talvez, como nossos tataravós já morreram, todos morreram. Moisés morreu, Elias morreu, todos morreram, vários presidentes, soldados, guerreiros, qualquer tipo de posição, não houve ninguém que viveu após a morte, ninguém, somente Jesus. E Jesus garantiu, quando Ele fala, a sua palavra não volta atrás. E Ele falou assim, eu acabei de ler com vocês: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Jesus não falou, quem comer deste pão vai viver mais 50 anos. Não. Viverá para sempre. O segredo mais lindo, o mais maravilhoso que o Senhor falou é isso aqui. Que a vontade do Pai é que eu ressuscite no último dia. Assim como hoje é 1º de abril, vai chegar o último dia para todos nós. Para toda a humanidade. Existe o último dia. Grava isso no seu coração. Grave. A razão que o mundo enterra, a razão que o mundo coloca os seus corpos no caixão, tenta preservar, tem gente rica que está disposta a gastar $20 mil, $40 mil, para colocar um corpo numa casa, lindo, todo maravilhoso, tentando preservar, porque eles têm esperança que algo pode acontecer. Toda a humanidade tem esperança que um dia, este corpo que morreu possa ressuscitar. Eu tenho algo para te falar, creia você ou não, acredite você ou não, o último dia já está marcado no calendário de Deus. Já está marcado, já está selado. Eu quero te falar, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, um exemplo, se você comeu de Cristo, e quando eu falo comer, eu estou falando de fé, eu estou falando de tomar posse do presente que Jesus é para a humanidade. Porque Jesus falou assim, eu sou o pão que o Pai já selou. O Pai pegou Jesus e falou e carimbou, você é o pão que vai alimentar a humanidade. Você é o